Boa noite, segundos, tudo bem? Na aula anterior eu deixei aí os exercícios para vocês tentarem resolver, o 3, o 4, 5 e o 6, sobre matrizes, né? Construção de matrizes. Muitos alunos não entenderam, a aula do Centro de Mídia é bem rápida. Prestem atenção que eu vou fazer a correção com muita calma. Prestem atenção que vocês vão entender que não é tão difícil assim não, tem coisas mais difíceis que isso, tá? Então a questão 3 está aqui, ó, dada a matriz A igual, aí tem 3 linhas e 3 colunas, ó. Na primeira linha nós temos 7, menos 1, 0, 2, 5, 10, menos 1, 3 e menos 6. Já falei, ó, qual é a sua ordem? 3 por 3. É uma matriz quadrada do tipo 3 por 3, tá? É uma matriz de ordem 3, você pode chamar de ordem 3, matriz quadrada. Já foi explicado isso, eu expliquei através de outros vídeos também lá no Centro de Mídia, tá? Então o tipo de matriz aqui é 3, a ordem da matriz é 3 por 3, ó, vejam, são 3 linhas e 3 colunas, é uma matriz 3 por 3. Na letra B, tá aqui, ó, deu o valor dos seguintes elementos. Então essa matriz já está montada, ó, é uma matriz que tem, ó, o primeiro elemento eu chamo de A1, A12, A13, na primeira linha, ó, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna e primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna, ó. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna e terceira linha, terceira coluna, tá vendo? 3 por 3. Então aqui tá perguntando, ó, tá falando, ó, deu o valor dos seguintes elementos. A1, qual é o elemento que está na posição da primeira linha e primeira coluna? É o 7. Qual é o elemento que está na posição da segunda linha e primeira coluna? Ó, segunda linha e primeira coluna, é o 2. Qual é o elemento que está na posição A33, ó, terceira linha e terceira coluna? É o menos 6, tá vendo? Qual é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna? Aí eu olho aqui, ó, primeira linha, segunda coluna, ó, o menos 1. E qual é o elemento que está no A31, ou seja, terceira linha e primeira coluna, ó? É o menos 1 também, por coincidência, ó, tá vendo? Então é questão de olhar, ó, se localizar. Primeiro você olha a linha, qual é a linha que você... Primeiro você tem que olhar a linha e depois a coluna. O primeiro elemento é a linha e o segundo elemento é a coluna, tá, pessoal? Na quarta questão nós temos que montar, nós vamos ter que construir a matriz, ó, tá aqui, ó, no livro, ó. Tá aqui, ó, construa a matriz... É para construir a matriz A e J, né? 2 por 3, é uma matriz que tem que ter 2 linhas e 3 colunas. E nós vamos ter que usar a seguinte expressão, cada uma tem uma expressão diferente, ó, sendo A e J igual a 2I mais J, nós vamos ter que usar essa expressão. Então vamos lá, prestem atenção que eu vou construir com muita calma com vocês, tá? Então, como eu falei, ó, eu gosto de fazer primeiro o genérico, ó, nós vamos construir a matriz A, e essa matriz A, ela tem que ter 2 linhas e 3 colunas. Então, o que nós vamos ter, ó? A11, A12 e A13, certo? São 3 colunas, 2 linhas e 3 colunas. Depois, ó, A21, A22 e A23, pronto, ó, isso aqui é uma matriz 2 por 3, por que 2 por 3, ó? 1, 2 linhas e 3 colunas, é exatamente o que está sendo solicitado. Então o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos ter que usar essa expressão aqui, ó. Se nós vamos usar essa expressão, no lugar do I é a linha, no lugar do J é a coluna. Então primeiro o que nós vamos ter que fazer, ó? Vamos fazer por linha, a primeira linha, depois a segunda linha, ó. Vamos resolver primeiro o A11. Primeira linha, primeira coluna, ó. Primeira linha e primeira coluna.
Então, A1, substituindo 2i, significa 2 vezes i, que é 1, mais a coluna, que é 1. Aí, o que nós vamos fazer? Ó, primeiro faz a multiplicação. Ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. O elemento que está no lugar do A1 é 3, certo? Agora vamos resolver, ó, o A1, 2, primeira linha e segunda coluna. No lugar do i eu vou colocar o 1, que é 2 vezes o i, que é 1, mais a coluna, que é 2 agora. Ó. Então 2 vezes 1, 2, mais 2, 4. Esse elemento aqui, ó, vale 4. E o A1, 3. Mesma coisa, ó, 2 vezes 1, que é a linha, mais 3, a coluna agora é 3, eu estou na terceira coluna, ó. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Então, nós temos todos os elementos da primeira linha. Vamos separar aqui, ó. Os elementos da segunda linha, nós vamos fazer a mesma coisa agora, ó. A2, 1, só que a linha agora é 2, tá? Estamos na linha 2. Então, vai ser 2 vezes 2, mais 1, ó. Linha 2, coluna 1, por isso que é mais 1. Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. O A2, 2, segunda linha, segunda coluna, ó. 2 vezes 2, mais 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Primeiro tem que fazer a multiplicação, tá? Isso é regra. A2, 3, ou seja, segunda linha e terceira coluna, ó. Então, eu tenho 2, que é da fórmula, 2 vezes a linha, que é 2, mais a coluna, que é 3. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Pronto. Aí, para você ter certeza, ó, 2 vezes 3, 6. Ó. Quantos elementos eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho que descobrir, ó, descobrir aí 6 elementos. Vamos organizar isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar como, ó? Então, eu vou dizer que a matriz A, eu tenho que colocar os elementos aqui, ó. A matriz A é igual, ó. Primeira linha, o que que deu na primeira linha, ó? Primeira linha, ó. 3, 4, 5, certo? Na primeira linha, ó. 3, 4 e 5. Na segunda linha, ó. 5, 6 e 7. Esse foi o quarto, tá? Agora nós vamos para o quinto exercício. Continuem prestando atenção aí, ó. Fiquem de olho aí. Qualquer coisa, pausa o vídeo e prestem atenção. Vamos para a questão 5. Se persistir a dúvida, dá para vocês consultarem no YouTube. Tem aulas ótimas, tá? Tem aulas maravilhosas no YouTube. Tem aula ruim. Procurem ver quais são as melhores e assistam. Ó. Na questão 5 está escrito, ó, construa a matriz B. Não tem problema, a letra aqui não significa, não quer dizer muita coisa não. B e J é uma matriz 3 por 1. E a expressão que nós temos que usar nessa 5, ó, é B e J igual 3i menos j. Tá vendo que já mudou a expressão? Já é outra expressão. Então agora, ó, o nome do conjunto agora é B. Na outra era A, agora é B, ó. B, eu vou ter que montar uma matriz, ó, de 3 linhas e uma coluna. Eu tenho que ter 3 linhas e uma coluna, ó, tá vendo? Então eu vou ter, ó, B, é B. B11, se bem que isso aqui não teria problema, mas tem que respeitar aqui a nomenclatura, é B. B11, B21 e B31, concorda? Ó, 1, 2, 3 linhas e apenas uma coluna. É a famosa matriz coluna, 3 por 1, só tem uma coluna, é a matriz coluna. Então nós vamos ter 3 elementos aqui nessa matriz, bem simplesinho, ó. Vamos ter que usar essa expressão aqui, ó. B e J. No lugar do I é a linha, no lugar do J é a coluna. Então, primeiro eu vou ter B11, que vai ser igual a 3 vezes 1 menos o 1, que é o J, certo? Então, aqui, ó, eu vou ter, ó,
3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Primeiro elemento, 2, é o B1. B, 2, 1. B2, 1, segunda linha e primeira coluna. Na linha agora é 2, então vai ser 3 vezes 2 menos 1. É uma coluna só, então vai ser sempre vezes 1 nesse caso aqui, ó. 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. E B, 3, 1. Terceira linha e primeira coluna. Então, 3, que é da fórmula, vezes 3, o I agora vale 3, menos a coluna, que é 1. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Pronto. Acabou. Então, aqui, ó, montando aqui a matriz B, eu vou ter, ó, primeiro elemento, que é o B11, 2. O segundo elemento, que é o B21, 5. E o terceiro elemento, que é o B31, 8. Acabou aqui, ó, tá vendo? A sexta questão tá aqui, ó. Construa a matriz de ordem 3, C igual a C e J, sendo C e J igual a I ao quadrado, mais J ao quadrado é uma potência. Não tem problema, é a mesma coisa. Mas como é que eu vou saber agora qual é a matriz? Matriz de ordem 3 é uma matriz 3 por 3. Nós vamos ter que construir uma matriz 3 por 3, ó. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, ordem 3, C igual a C e J, sendo, vou colocar a expressão aqui, ó, sendo C e J igual a I ao quadrado mais J ao quadrado, ou seja, a linha ao quadrado mais a coluna ao quadrado. Se é ordem 3, é uma matriz, vou chamar de matriz C. C aqui é o nome do conjunto. Ordem 3 significa 3 por 3. Então nós vamos ter aqui, ó, C11, C12 e C13 na primeira linha. É 3 por 3. Então tem que ter 3 linhas e 3 colunas. Na segunda linha, ó, C21, C22 e C23. E na terceira linha, C31, C32 e C33. Olha aqui, ó, 1, 2, 3 linhas. 1, 2, 3 colunas, ó, 3 por 3, certo? Aí agora a gente vai usar essa expressão, ó, I ao quadrado, I elevado ao expoente 2, mais o J elevado ao expoente 2. Significa o quê? Linha ao quadrado mais coluna ao quadrado. Então, calculando aqui, ó, o primeiro elemento é C11, no lugar do I1, no lugar do J1. Então, nós vamos ter, ó, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Quanto que é 1 ao quadrado, pessoal? 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Mais 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que dá 1. 1 mais 1, 2. Tem que resolver primeiro a potência. No caso aí, as duas operações é de potenciação. E depois você soma os dois, o resultado das duas potenciações, tá? O segundo elemento, ó, C12, primeira linha e segunda coluna, ó. A linha é 1, 1 ao quadrado, a coluna é 2, 2 ao quadrado, ó. Então vai ficar, ó, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, mais 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 1 mais 4, 5. Não pode resolver qualquer que seja outra operação antes da potenciação, senão não dá certo. E o terceiro elemento da primeira linha é, evidentemente, que é o C13. Primeira linha e terceira coluna. Mesmo processo, ó, linha 1 ao quadrado mais coluna 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1, mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 1 mais 9, 10.
Então nós temos todos os elementos da primeira linha. Vamos calcular agora os elementos da segunda linha, que é o C21, o C22 e o C23. Então aqui, ó, C21. Como é índice, ó, eu ponho sempre a numeração abaixo da letra, tá? Trata-se de índice isso aqui, ó. Então agora nós estamos na linha 2, então logicamente que o I vai valer 2. Então 2 ao quadrado, que é a linha, mais 1 ao quadrado, que é a coluna. Eu estou na primeira coluna. Tá? Então nós temos aqui, ó, 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 que dá 1. 4 mais 1, 5. Segundo elemento da segunda linha é o C22. Linha 2 ao quadrado mais coluna 2 ao quadrado. Tudo ao quadrado, ó, tá elevado ao quadrado. A gente tem que respeitar a expressão que está no exercício. Isso aqui é a gente que descobre? Não, isso aqui já vem no exercício, não se preocupa. 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. E o terceiro elemento da segunda linha é o C23. Linha 2 ao quadrado mais coluna 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4, mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3 que dá 9. 4 mais 9, 13. Pronto, acabamos de calcular os 3 elementos da segunda linha. Vamos para o último agora, que são os 3 elementos da terceira linha. São os 3 elementos da terceira linha, tá? Que é o C31. Vou colocar aqui para vocês visualizarem direitinho, ó. C31, C32 e C33. Tá aqui, ó, o C31, a linha agora é 3, a coluna é 1, linha 3, coluna 2 e linha 3, coluna 3, tá? Então C31 vai ficar como, ó? 3 ao quadrado, que é a linha, mais 1 ao quadrado, que é a coluna. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 9 mais 1, 10, certo? Esse é o primeiro elemento da terceira linha. Agora vamos calcular o segundo elemento da terceira linha, que é o C32. Então, a linha 3 ao quadrado mais a coluna 2 ao quadrado. Da onde saiu isso, pessoal? É da expressão aqui, ó. Foi a expressão dada no exercício. Cada exercício tem uma expressão, tá? Então, ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3 que dá 9, mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. Então, 9 mais 4, 13. E o último elemento da terceira linha é o C33, ou seja, terceira linha e terceira coluna, ó. Então, vai ficar, ó, I, 3 ao quadrado, mais J, 3 ao quadrado também. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 que dá 9, mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3 que dá 9. 9 mais 9, 18. E agora só montarmos a matriz, ó. C maiúsculo, hein, gente? É o nome do conjunto. C, aí nós vamos olhar, ó. Quem são os elementos da primeira linha, ó? O 2... O 5 dá espaço de um para o outro, tá? E o 10. Essa é a primeira linha. Segunda linha. O 5 embaixo do 2. O 8 embaixo do 5 e o 13 embaixo do 10. E a terceira linha, ó, tá aqui, ó. O 10 embaixo do 5. O 13 embaixo do 8 e o 18 embaixo do 13. Tá vendo, ó? 1, 2, 3 linhas. 1, 2, 3 colunas. Tem que ficar de acordo com o enunciado do exercício, tá? Para a próxima aula, vocês... eu vou deixar aí eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem.
procurem resolver, aí depois a gente corrige, tá? O formulário, aquele formulário que vocês vão preencher e me enviar, é sempre no final, tá? É sempre nas aulas finais, tá bom? Eu espero que vocês continuem prestando atenção, prestem atenção nas aulas lá do Centro de Mídia, tá? Que o assunto é esse. Eu sei que tá bem corrido, eles correm, mas eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem lá no chat do Centro de Mídia, no Google Classroom, enfim, vocês têm como vocês me procurarem, tá? Quem está com dificuldade em acessar o Google Classroom, todas as aulas eu mando para a professora coordenadora, tanto o vídeo quanto os exercícios. É só vocês olharem no grupo do WhatsApp da turma de vocês, tá bom? Um abraço, se cuidem, boa sorte, bons estudos, tchau.